Uma alegria estarmos juntos em mais um programa Mensagem de Fé. Bênção de Deus, esse é um programa apresentado pela Igreja Encontros de Fé, com a sua sede em Porto Alegre, na Presidente Roosevelt 313. Temos mais 8 congregações na cidade de Porto Alegre. Bom, nós temos uma novidade para esse final de semana, já as nossas congregações estão tendo seus cultos presenciais com um público de até 30 pessoas. Nós estamos então recebendo as pessoas hoje à noite em nossas congregações aqui da cidade de Porto Alegre. Em nossa sede ainda estamos aguardando mais flexibilizações, depois estaremos também comunicando. Você pode fazer contato conosco pelos nossos telefones, inclusive o 981-693505, mande o seu WhatsApp, faça a sua pergunta e participe conosco. No programa de hoje nós vamos falar sobre milagres, o sobrenatural. Está comigo o pastor Rogério Belli e também o pastor Joel Nunes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Isaías. Prazer estarmos aqui novamente no programa Mensagem de Fé. Beleza, pastor Rogério? Tudo bem, pastor Isaías. Um abraço a todos que estão conosco, nos assistindo nessa hora. Muito bem, nós vamos ter agora uma canção e eu já volto com meus irmãos. Bom, o nosso tema é muito interessante, é sobre milagres. O que é um milagre? E por que se chama milagre? Começando nessa pergunta com o pastor Rogério. O que é um milagre, pastor? Um milagre é uma intervenção divina que excede qualquer lei natural. É um momento em que Deus decide, por sua livre e espontânea vontade, se revelar e se mostrar, revelando o seu propósito. Os milagres têm uma grande quantidade de formas de ser manifestos e nós vemos e aprendemos isso com base na palavra de Deus quando Jesus Cristo revelou esses milagres. Milagres de cura, milagres de sinais sobre a natureza, milagres de sinais sobre as pessoas, revelando a verdade, transformando. O maior de todos os milagres nós sabemos qual é, que é a salvação em Cristo Jesus, com a sua morte e sua ressurreição. Esse é um milagre que nos conduz a Deus, nos aproxima de Deus e nos oferece a vida eterna. Então esse é o maior de todos os milagres que nós testemunhamos, além dos milagres feitos na natureza e também no corpo e na alma do ser humano. O Rogério já entrou falando sobre manifestações de Deus, então um milagre, um ato sobrenatural de Deus. Há um texto que diz no livro de Salmos: bendito seja o Deus de Israel, porque somente Ele opera milagres, opera prodígios. Então, nós estamos já trabalhando aqui um milagre referente a manifestações de Deus de forma sobrenatural. Exatamente, né, pastor? E também, como disse o pastor Rogério,
falando sobre a atuação de Deus além daquilo que o homem entende e além também das forças naturais que agem no nosso cosmos, no mundo, as forças da questão da natureza, como ele citou, Jesus andando sobre as águas, o mar vermelho que se abre, né? Então há uma atuação divina de Deus. E é importante salientar que a questão do milagre, que a palavra de Deus nos enfatiza e nos chama a atenção quando nós lemos, né, pastor? Que elas nos mostram o quanto Deus se interessa pelo homem, agindo de uma forma miraculosa. Quanto Deus se interessa pelo ser humano pelo todo, ser né? humano, o homem, o ser humano, né? E é assim, agindo de uma forma que ele excede as leis naturais, né? Bom, a palavra milagre, ela realmente compreende esse fato que é uma manifestação sobrenatural. Da parte de Deus, nós indo para os textos originais, nós vamos encontrar no original duas palavras interessantes. Uma que ela traz uma característica do milagre como um ato sobrenatural fazendo bem para as pessoas, tá certo? Dunamis, né? É a palavra que é o poder, que é Deus fazendo o sobrenatural para as pessoas. E a outra palavra, né, é os sinais de Deus aí para provarem, para marcarem um caminho, né, para sinalizarem. Aí entra a palavra sinais de prodígios e aí entram as palavras maravilhas. Então é interessante, nós vamos ver na Bíblia a palavra milagre como sinais, maravilhas, né? Maravilhas é aquilo que chama a atenção, que deixa as pessoas extasiadas, com esta finalidade: fazer o bem de Deus de maneira poderosa para quem necessita, suprir uma necessidade naquilo que se faz necessário e também finalizar, demarcar, provar a existência de um Deus, né? E a presença dele para conosco. Esses são dois pontos importantes. Mas tu colocaste algo, Rogério, junto com o Joel, que eu já queria entrar nesse ponto. Tu disseste que a atuação de Deus de maneira poderosa, ela pode ser na natureza, no ser humano e através do ser humano. Esse é um ponto interessante, tá? Isso mesmo. Por exemplo, na natureza, o Joel já citou, tá? Na natureza, primeiro nós podemos começar com a criação. Exatamente. A criação Gênesis, é uma atuação divina de maneira sobrenatural, aonde ele cria e dá forma a coisas na natureza. Sim, pastor Isaías, e nós percebemos esse manifestar de Deus na natureza, nas pessoas e através das pessoas. E a palavra de Deus deixa bem claro isso, quando Jesus concede aos seus discípulos e depois aos seus apóstolos essa vocação para, através do nome da pessoa dele, na graça e na unção do Espírito, ter as manifestações. E nós vemos isso ao longo de toda a palavra. Tem um texto até aqui em Gálatas, né, no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 5, que é bem interessante. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja que a manifestação dos milagres e da presença de Deus nunca é desacompanhada de fé. Fé, já diz um cântico que nós cantamos muito, move a mão de Deus. Fé em sua palavra viva. Então, o Espírito Santo nos conduz à palavra e enche o nosso coração de fé, e aí o justo vive pela fé, aqui diz o texto, não pelas obras da lei, mas cumprindo o amor de Deus derramado em seu coração para com Cristo e para com os outros, e essa fé expressa, ela manifesta um poder. Interessante que tu colocaste, porque pode Deus hoje manifestar um milagre para uma pessoa que até não esteja num estado de fé, pode até estar numa cegueira espiritual. Deus pode ser misericordioso com essa pessoa, mas através da fé de quem ministra. Esse é um ponto interessante. E aí entra um ponto que eu queria colocar, que tu já citaste antes, tu falar sobre a atuação de Deus no ser humano. Sim. Vamos colocar assim, ó, a atuação de Deus em Maria foi um ato sobrenatural de Deus no ser humano. Contrário à natureza, humana. Por quê? Anunciado por anjos. Vamos entrar nisso aí. E anunciado não por homens, por anjos. Foram os anjos que anunciaram. E porque Deus não está restrito às nossas leis. Aí que tá. Deus criou as leis e nós estamos restritos às leis naturais, da natureza, do universo, mas Deus está acima. Então, estando acima, Ele pode interferir no tempo e no espaço de acordo com a sua excelsa vontade. Aí é Deus, digamos, fazendo um milagre no homem, né, sem estar o homem trabalhando também. Né? Acho que é interessante o que o pastor Rogério colocou
sobre essa questão da atuação de Deus, né, no tempo e no espaço, né? Ele está acima de tudo isso. Quando nós, voltando lá a Gênesis, disse Deus, haja luz e houve luz. Então ele cria as coisas. Então o momento que ele cria, ele como criador, ele também tem o quê? A autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Por isso que Maria ali, quando ela é visitada pelo anjo, né, e de uma forma sobrenatural... Maria e Isabel também, né? Também são Isabel, dois fatos de dois milagres semelhantes, aonde Deus atua... Dentro do mesmo período ali, né? Mas atua de uma forma com autoridade acima das leis naturais. Exatamente. Né? Então ele intervém na vida do ser humano. E esse é o fato que eu vejo, assim que o senhor falou antes no início, né? A questão dos milagres como uma transformação, uma ação, mas também como uma indicação, uma direção para o homem. Né? Então o milagre ele tem esse poder. É a autoridade de Deus extrapolando as questões naturais que vivemos. Então, um milagre numa questão de saúde física, né? Às vezes nós vemos pessoas que estão, digamos assim, de uma forma natural não há solução, nem através de intervenções médicas ou coisa parecida, não há intervenção. Nós temos aquele caso da mulher do fluxo de sangue naquela época, né? Que ela havia já gastado todos os seus bens procurando soluções naturais para o seu mal que ela vivia, né? Mas Jesus, no fato dela só ter tocado na orla de Jesus pela fé, ela recebeu um milagre, uma coisa sobrenatural. Mas aí... Ao tocar uma roupa cura, tá. É interessante, né? Mas aí nós vamos entrar na questão dos milagres para hoje, que eu acho que isso é importante, porque quando o Rogério cita a questão da fé e tu traz a questão da mulher, nós já vamos trabalhar num sentido de que a nossa realidade hoje, pós-graça, pós-salvação, e pós termos sido cheios do Espírito Santo, tá certo? Isso mesmo. Então hoje já se tem uma fé salvadora em Cristo Jesus, já se tem uma comunhão como Filho de Deus, aonde já se crê em Deus como Ele é, e também já se é cheio do Espírito Santo, que é o poder de Deus que esteve em Jesus. Exatamente. Então, quando eu citei que o milagre ele pode ser uma manifestação de Deus misericordioso até para quem não crê, mas através da fé de quem crê. Então hoje a igreja é nesse ponto, pastores. Hoje a igreja, então, ela pode crer em milagres, sem dúvida, porque ela crê em alguém que esteve na terra, que foi ungido com o Espírito Santo e poder. Nós vamos perceber que ele foi usado por Deus, ele foi aprovado por Deus com sinais de prodígios e maravilhas, que é Jesus, e ele nos salva. Tá? E diz para nós que nós devíamos crer no que ele fez e que aconteceriam coisas semelhantes conosco, e ele promete para nós o mesmo poder que estava nele, que é o poder do Espírito Santo. Então hoje, o que pode acontecer, Rogério? Nós podemos agora, e pastor Joel, estar falando para alguém que está sendo tomado nesse ambiente pela fé e até pode estar crendo no seu milagre. Mas também nós podemos estar falando a alguém que pode estar até em dúvida, dizendo, tá, mas eu estou em dúvida, pode estar até questionando. Só que nós, nos unindo no nome do Senhor Jesus e ministrando com fé, Deus também pode abençoar essa pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. A providência de Deus, ela se manifesta tanto ao ser humano que foi chamado à salvação, quanto aquele que não está chamado à salvação. Aquele ser humano chamado à salvação, cheio do Espírito, manifesta nele a providência de Deus, mas essa manifestação ela é baseada na fé em Cristo. Então a centralidade da nossa vida em Jesus Cristo faz com que as portas dos céus se abram, porque isso foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu com Jesus também acontece conosco, óbvio, guardadas as devidas proporções. Efésios 3:20, aí nos leva a desfrutar de um Deus que é poderoso que faz além do que podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Exatamente. E o Espírito Santo está operando em nós, e o Espírito Santo vai nos conduzir à fé para que aconteça um milagre. Veja, o ser humano não produz milagres, nós não temos esse poder. Esse Exatamente. É o ponto. O poder está em Cristo, e como o Espírito Santo habita em nós, o próprio Espírito Santo nos conduz pela fé, e aí há a manifestação espiritual. Muitas pessoas pensam assim, mas eu não recebi, então eu não estou na fé. Não, quem cura, quem transforma, quem realiza o operar, quem faz sinais, prodígios e maravilhas é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo tem um propósito soberano. A autoridade está em Deus, nós acabamos de falar. Então, quando a autoridade de Deus manifesta e o propósito de Deus é que aquele milagre aconteça naquela determinada pessoa, naquele determinado momento, vai acontecer. Nós temos que crer, por isso que o nosso papel é orar a Deus e crer para que Ele faça a sua vontade. A oração do Pai Nosso, né? Faça-se no céu e na terra a sua vontade. Então, a manifestação do milagre é a revelação da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E entra um outro ponto que ele é interessante, que muitas vezes as pessoas eles não se julgam merecedores de um milagre. É o caso do leproso, quando se aproxima de Jesus, diz para Jesus, mestre, se tu quiseres, tu podes me purificar. Pô, o cara era leproso, era tido à parte da sociedade, se julgava indigno, pensou o seguinte, milagres não são para mim. Então é importante, pastor, nós colocarmos que o milagre é uma expressão da bondade, da misericórdia de Deus em nossa vida, não porque nós merecemos, porque nós precisamos e cremos. Se nós precisamos de uma solução divina e nós cremos, nós podemos ver a glória de Deus. Interessante que o senhor falou sobre essa questão, né, da graça divina de Deus. Quando a gente lê a Bíblia... Senão o milagre seria só para uma classe especial. Exatamente, exatamente. Quando nós vemos na Bíblia... Deixaria de ser Deus, né? No Velho Testamento nós vemos que Deus se manifesta e faz milagres para que os homens creiam e busquem a Deus. Então ele é um indicativo da bondade dele, como o senhor mesmo falou. Quando nós chegamos no Novo Testamento... Aí é sinais, né? Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, de novo indicando que ele foi o quê? O enviado de Deus, o Messias e o Salvador. E aí nós vamos pegar no final do ministério do Senhor Jesus, logo depois que ele já tinha sido crucificado, ressuscitou e fica com os discípulos, a suprema comissão, o ID, né? Aí ele comissiona a quem esses milagres? A igreja, né? Aqui em Marcos, né, capítulo 16, ele diz, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, e não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Como disse o pastor Rogério, não é uma questão do poder natural do homem, mas é no nome de Jesus, o Deus Criador, o Deus Salvador e a manifestação do Espírito Santo, os três, através de homens que creem nas promessas. Mas isso tudo, desculpe pastor, só para completar, não é somente para aquele que crê no sentido, eu creio, tenho fé, recebo. Aquele que não crê, não recebe. Não, quem crê que Deus pode fazer. Exatamente. Não é um crê meu, não é um crê meu. Não é um crê meu Exatamente. que me pontua diante de Deus. Esse é o Eu sou ponto. melhor que os outros. É um crer que Deus tudo pode fazer. Exato. Mateus 13, 58, diz que Jesus estava na sua cidade e não conseguiu fazer muitos milagres por causa da incredulidade das deles. pessoas. Então, ele foi rejeitado ali, né? Nazaré, se nós né? rejeitarmos o autor da vida e aquele que pode intervir nas nossas circunstâncias, nas nossas necessidades, inclusive sobrenaturalmente, aonde haverá esperança? Então, por isso que os discípulos uma hora foram questionados, eles disseram, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, é em Cristo que está tanto a solução para as coisas do cotidiano, do nosso coração, mas também existem as coisas sobrenaturais, porque o Evangelho, ele não é algo revelado por homens, é algo revelado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Então não é uma coisa inventada por homens ou manejada por homens, é algo que o Espírito Santo conduziu o coração dos apóstolos e vem conduzindo toda a sua igreja até o dia de hoje, e as mesmas manifestações do tempo de Jesus, dos apóstolos, em toda a sequência da igreja, Deus não deixou de agir através do seu Espírito, tanto que a gente está aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo nem está na região dessa igreja da Galácia, e está acontecendo o quê? Milagres. Aquele que opera milagres entre vós não é o Espírito? Então, a continuidade da ação do Espírito Santo no meio da igreja faz com que todos os princípios e todos os milagres, sinais, prodígios e maravilhas que aconteceram, eles vão acontecendo ao longo da história da igreja conforme o propósito de Deus. E é óbvio, o propósito de Deus é se manifestar em poder, em amor e em autoridade. Deus é amor. Vamos colocar desta maneira. Deus é amor. Deus é misericordioso, a nossa salvação é por causa da riqueza da misericórdia dele e do grande amor dele. Uma das coisas que Deus também faz
manifestando o seu amor, é nos abençoando e nos suprindo em nossas necessidades e fazendo um ato sobrenatural em nossa vida, naquilo que para nós é impossível. Voltamos a colocar, para nós é impossível, mas para Deus é a natureza dele. Deus pode curar, Deus pode restaurar questões familiares, Deus faz tudo o que é necessário por nós para que tenhamos a vida dele, que é uma vida em abundância. Eu estava uma vez numa cruzada e chegava muito a mim as perguntas, cara, Deus cura esse tipo de doença, Deus se interessa por esse tipo de problema. Nós temos uma ideia de que Deus, ele analisa os pontos. Nós perdemos a visão nesse sentido, então, de que Deus ama o ser humano. Enquanto a gente fica perdendo tempo, se essa doença, se esta crise, se essa própria pandemia, se Deus entra nisso, se Deus abençoa financeiramente, se Deus pode fazer isso ou não, nós devemos olhar o seguinte, Deus ama o homem e faz pelo homem tudo o que é necessário para que ele tenha paz, para que ele tenha vida e a tenha em abundância. Então, assim, ó, o nosso programa nesse dia é para abençoar a tua vida. É para que tu entenda que hoje os milagres são possíveis por causa da obra de Deus em Jesus Cristo, que esteve nesta terra, que passou para nós uma nova vida através de uma fé crendo nele, e nesta nova vida nós temos uma fé que atuou nele pelo poder que estava nele, que é o poder do Espírito Santo em nós hoje, que pode, através de nós, usando o nome dele, orando pelo nome dele, também acontecerem os milagres que aconteceram com ele. Exato. Deus pode suprir as necessidades das pessoas. E essa é uma manifestação do amor dele. Veja, a situação mais importante para um ser humano é estar em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus. Isso mesmo. Por quê? Porque acontece o que aconteceu com ele quando ele foi batizado. Quando a gente se batiza, às vezes a gente não tem tanta noção da amplitude e do poder que está manifesto naquela hora do batismo. Quando Jesus se batiza, abre-se os céus, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma de pomba e do céu o Pai fala, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso quer dizer que em Cristo, lavado no sangue do Cordeiro, com uma vida transformada, nascido de novo, céus estão abertos. Dos céus, Pai, Deus Pai, fala conosco, dizendo que nós somos filhos amados por causa de Jesus, que nós temos paz com Ele por causa de Jesus e que Ele não desampara aquele que busca. Os milagres também estão à nossa disposição. Exatamente. Se Deus observar na circunstância que há necessidade, vai acontecer. E nós vamos crer para isso, porque o Espírito vai nos conduzir. Então, louvado seja Deus que nós estamos nele e podemos desfrutar no dia de hoje, né, em 2020, dos milagres que estão nesta palavra que é maravilhosa. Bom, nosso tempo foi... Eu sei que o Joel tinha um discurso todo preparado aqui, mas assim, ó, nós temos várias pessoas que estão nos assistindo que também foram tocadas por Deus. E que precisam, né, pastor? Foram despertadas, precisam de uma cura física, de uma bênção na sua família, na área financeira. E você que está em dúvida, veja bem, e ainda é inseguro se você merece ou se vai receber ou não, como dizem alguns, será que eu vou conseguir? Deixa eu dizer uma coisa para ti, não é que você vai conseguir. Deus tudo pode fazer. Nós nos unimos agora aqui no estúdio. Amém. E nós te abençoamos. Então nós vamos orar agora. Amém. Nós vamos ministrar pela fé o poder de Deus, obra do Espírito Santo, os dons aonde cremos que Deus vai fazer maravilhas. Isso mesmo. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Pai, nós cremos agora na manifestação do Teu poder. Amém, Senhor. Nós cremos que Teu Filho é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E nós falamos, Senhor, do Teu sobrenatural, dos Teus milagres. Tu és poderoso para fazer além do que podemos pedir ou pensar. É verdade. Conforme o Teu poder que opera em nós. Aleluia. Deus, toca essa pessoa Toca agora. Pai. Abençoa cada um que Amém. nos assiste. Amém. Senhor, nós repreendemos tudo aquilo que até o dia de hoje impediu o milagre, impediu a bênção, impediu a paz, impediu a alegria. Nós ministramos sobre Ti um novo tempo. Amém. A bênção de Deus sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, sobre as Tuas finanças, sobre todo o Teu ser.
Em nome de Cristo oramos. Sim. Amém. Amém. E amém. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Passa rápido, mas é gostoso. Valeu, pastor Joel, bênção de Deus. Muito obrigado bom, pela sua muito presença. bom. Mais uma vez aqui. Para Deus obrigado. nada é impossível. Sem dúvida. Até fechou minha boca. Pastor Isaías, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Joel, um abraço a todos que nos assistem. Que Deus abençoe e sigamos crendo. O justo vive pela fé. Para Amém. Deus tudo é possível e tudo é possível para o que crê Aquele que em crê. Deus. Vamos Isso. crer em Deus, tá certo? Vamos crer que dele virá aquilo que é necessário para hoje termos vida, paz e uma vida em abundância. A todos vocês o nosso abraço e até o próximo programa. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado,